A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo dos julgamentos e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Cumprimento os eminentes ministros e ministras que compõem essa subseção. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, o Dr. André Luiz Espigas, subprocurador-geral do Trabalho. Cumprimento os senhores e senhoras advogados, senhores e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria dessa subseção. Indago dos colegas se há algum destaque ou queiram fazer uso da palavra. Não havendo, nós vamos começar com as preferências e depois eu vou pedir a compreensão dos senhores colegas que o ministro Manuel precisa se retirar mais cedo para um problema de saúde, e aí nós julgamos a planilha de Sua Excelência. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 7.138, dígito 88, de 2014, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Rogério Luiz Adorno dos Santos Tonhi. Com a palavra, a Sua Excelência, a eminente relatora Adelaide Miranda. Senhor presidente, ato coator que indeferiu pedido de antecipação de tutela, reintegração no emprego, dispensa obstativa à concessão de estabilidade pré-aposentadoria, prevista em convenção coletiva, ofensa a direito líquido e certo do impetrante. Essa é a hipótese em que o mandado de segurança impugna ato que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no qual tinha por objetivo a reintegração da reclamante no emprego. Dispensa efetuada após longo período de trabalho, mais de 31 anos, e há pouco mais de 1 ano e 4 meses para a implementação da aposentadoria especial, concedidos aos portadores de deficiência leve, Lei Complementar 142/2013, comprovação do direito à estabilidade pré-aposentadoria, configuração de abuso do direito potestativo do empregador de dispensar. Eu trago no meu voto precedentes e o meu voto é para conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor James Augusto Siqueira, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, com procuração nos autos, embora pelo recorrente, apenas registra a presença. Muito obrigado pela atenção. Registrada a presença do doutor James Augusto Siqueira, indago dos colegas se há algum destaque. Senhor presidente, pela ordem, apenas uma brevíssima ponderação, eminente relatora. Nós estamos julgando, examinando a licitude, a adequação da decisão que antecipou os efeitos da tutela em sede de mandado de segurança. Eu não tenho dúvida em acompanhar o voto condutor, apenas faria uma ponderação no sentido da necessidade da modulação da nossa linguagem aqui, porque lendo o acórdão parece que nós já estamos definindo a questão, quando a nossa cognição aqui está vinculada ao âmbito dos efeitos da antecipação da tutela. Sua Excelência, eminente relatora, salvo melhor juízo, afirma de maneira categórica, taxativa, a existência do direito, matéria que me parece deva ser tratada com essa profusão. Sim, na ação originária. Só um detalhe para a modulação da linguagem, se Sua Excelência entender. Verossimilhança. Eu peço notas, senhor presidente, e aí, levando em conta... Em que parágrafo está, ministro Douglas? Na própria emenda, senhor presidente, ela afirma a existência do direito de forma muito taxativa, categórica, quando nós apenas estamos por hora no âmbito da tutela de urgência.
É só trocar. Eu faço adequação. Tá? Perfeito. Eu peço nota, senhor presidente. Então, assim se decide a unanimidade. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1.264.100, dígito 69, de 2009, em que são partes Maria Cícera Figueiredo da Silva e Banco Bradesco S.A. e outro. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de recurso ordinário em ação rescisória interposto pela autora em face do acórdão do TRT que julgou improcedente a ação rescisória. Tem uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional que eu estou rejeitando, porquanto se trata de apelo de natureza ordinária, sujeito, portanto, à ampla devolutividade da matéria para a Corte Recursal. Tem uma preliminar de extinção do processo sem exame do mérito, invocada de ofício, senhor presidente, é que a autora postula a desconstituição do acórdão rescindendo, para que em juízo rescisório seja reconhecido o vínculo de emprego com o primeiro réu. Ocorre que a decisão rescindenda já reconheceu o vínculo empregatício conforme postulado na reclamação trabalhista, de modo que a pretensão em sede de ação rescisória revela-se inútil e desnecessária, importando na ausência de interesse de agir e, por conseguinte, na extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de condição da ação. Portanto, senhor presidente, apenas no tocante ao pedido de declaração de vínculo com o primeiro réu é que eu estou extinguindo o processo sem resolução do mérito. No mérito, senhor presidente, a autora alega que o acórdão rescindendo, ao rechaçar sua condição de bancária, violou o disposto no artigo 224, 511, parágrafo 2º da CLT. O TRT, no acórdão rescindendo, não solucionou a controvérsia à luz do artigo 511, parágrafo 2º. A uma, porque não se discutiu o enquadramento sindical na reclamação trabalhista. Depois, porque a questão foi dirimida sobre o prisma do alcance do artigo 226 da CLT, ao qual a Corte Regional, no processo matriz, conferiu interpretação literal, de modo que reputou bancário, além dos empregados que se ativam nas atividades tipicamente bancárias, apenas os telefonistas de mesa, os contínuos e os serventes empregados em bancos. De igual sorte, a questão não tangenciou o artigo 224 da CLT, pois a duração da jornada do bancário nunca foi ponto controvertido na reclamação trabalhista, mas sim quais os empregados que estavam inscritos ou inseridos no conceito de bancário do artigo 226 da CLT, ou seja, o ponto nodal consistia em saber se o rol de profissionais atuando em atividade meio, mas que a lei considera bancários, é taxativo ou exemplificativo. Portanto, como não houve pronunciamento explícito sobre os artigos 224 e 511, parágrafo 2º da CLT, no acórdão ora rescindendo, não prospera o pedido de corte rescisório, conforme óbice da súmula 298, inciso 1º do TST. Por esses sucintos fundamentos, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. Quanto à hora extraordinária acima da 8ª diária, mantido o acórdão rescindendo no tocante ao não reconhecimento da condição de bancário pretendida pela autora, remanesce o exame da alegação de extrapolação da jornada de trabalho acima da 8ª diária. No tema, a autora apontou violação dos artigos 74, parágrafo 2º, 818 da CLT e 333, incisos 1º e 2º do CPC, sob o argumento de que o ônus da prova da jornada de trabalho incumbia ao banco reclamado. O TRT, no acórdão rescindendo, não decidiu a controvérsia à luz da distribuição de ônus de prova. Amparou-se na prova para concluir que não foi demonstrado o labor extraordinário alegado pela reclamante, o que difere de decidir antes de examinar a prova sobre a quem incumbe o ônus.
De igual sorte, a controvérsia sequer tangenciou o disposto no artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que trata apenas da necessidade de manutenção de registro de ponto pelo empregador com mais de 10 empregados, situação que sequer se aplicaria ao caso, considerando que o próprio vínculo empregatício era controvertido. Portanto, senhor presidente, não houve pronunciamento explícito no acórdão, rescindendo sobre os artigos apontados como os violados na inicial e impondo-se, portanto, o óbice da súmula 298, inciso 1º do TST. Daí eu estar negando provimento ao apelo neste tema. Quanto à assistência judiciária gratuita, a autora requereu os benefícios da justiça gratuita na inicial, porém o TRT não se manifestou sobre o pedido expressamente, razão pela qual a autora renova o pedido neste recurso ordinário. Diante da declaração de miserabilidade jurídica presente nos autos, cumpre deferir o pedido. Daí porque, senhor presidente, eu estou dando provimento ao recurso ordinário para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita. E o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de desconstituição relativo ao reconhecimento de vínculo empregatício e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso ordinário apenas para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora. É o voto. Doutor James Augusto, o voto parece ser favorável em parte. Pretende sustentar? Não, senhor presidente, com procuração, apenas o registro. Muito obrigado. Registrada a presença do ilustre advogado, doutor James Augusto Siqueira, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1.488, dígito 34, de 2015, em que são partes Gilson Alves Lara e Previdência Usiminas e outros. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, trata-se de hipótese em que o regional conheceu de agravo regimental e lhe negou o provimento, mantendo a decisão liminar que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por falta de informação de endereço do desconsorte passivo necessário. A matéria tem sido reiterada nessa subseção, traz à memória a súmula 631 do Supremo Tribunal Federal. Não é o caso da súmula 415, porque não se trata de produção de prova. A sessão tem reiteradamente decidido na conveniência e cabimento de concessão de prazo, e aqui eu trago precedentes recentes, de maio deste ano, da lavra do ministro Vieira de Mello Filho, dos ministros Hugo Scheuermann, Manos e ministro Emanuel Pereira, e por isso eu conheço do recurso ordinário e lhe dou o provimento, determinando o retorno dos autos ao TRT de origem, para que intime o impetrante lhe conceda prazo para emendar a petição inicial, para que se efetive a citação do desconsorte passivo com o prosseguimento da ação como se entender de direito. Pois não. Doutora Jamile, o voto é favorável ao seu cliente? Sim, excelência. Registrar a presença de Vossa Senhoria. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 563.800, dígito 81 de 2007, em que são partes Caixa de Previdência Privada do Banco do Estado do Ceará e Luiz César Façanha de Freitas e outro. Com a palavra, sua excelência, eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, execução, preclusão, na hipótese vertente, decisão rescindenda, proferida em sede de embargos à execução, na qual se registrou estar preclusa a oportunidade de se examinarem as matérias relativas à incorreção dos cálculos e à inexigibilidade do título exequendo. Constatação de que, diante da declaração de preclusão, houve formação de coisa julgada meramente formal e suscetível de desconstituição por meio de ação rescisória. Impossibilidade jurídica do pedido, incidência da orientação jurisprudencial 134 desta SDI 2,
extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentado no artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. No que se refere aos honorários, é questão já pacificada por meio da súmula 219.2 do TST. Conheço nesse tema e nego provimento. Pois não. Doutor Pascoal de Castro Neto Alves, pretende fazer a sustentação? Não, Excelência, só o registro da presença com a procuração. Muito obrigado. Registrada a presença do ilustre advogado, doutor Pascoal de Castro Alves, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da ministra Adelaide Miranda. Qualquer? Senhor presidente, com licença. Pois não. Diante do resultado do julgamento em relação aos honorários advocatícios, a parte reclamante e aqui recorrida pretende, já que houve indeferimento dos honorários, é esse o entendimento, senhora? De qual o processo a senhora está se referindo? 5638. Que foi proclamado hoje, tá? Foi deferido honorários. Então, o recorrido pretende fazer a sustentação oral referente a esse momento processual dos honorários. Pois não. Foram mantidos os honorários, senhor presidente. Foram mantidos. Que houve indeferimento do pedido de honorários. Foi este o entendimento? Não, foram mantidos os honorários. Foi deferido. Foi deferido? Honorários advocatícios, porque na ação rescisória são cabíveis honorários advocatícios. Pelo artigo 20. Houve, então, uma mudança nesse ponto do acórdão do TRT-ACOL. Vossa Excelência poderia, ministro Adelaide, ler o final do voto dos honorários advocatícios? O regional ele julgou improcedente a ação rescisória e condenou a autora a pagar aos réus honorários advocatícios e consignou na oportunidade os fundamentos, né, da concessão. E a autora insurge contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ponderando que o artigo 20 é aplicável ao processo civil. E eu saliento no meu voto que essa matéria encontra dirimida pela súmula 219 e nego provimento ao recurso do banco, né? O recurso da Caixa. Está mantida a condenação em honorário advocatício. Houve a condenação. A favor do senhor. E a ação, o recurso ordinário foi considerado? Negou provimento, inclusive, aos honorários advocatícios. Negou. Está bem. Muito obrigado. Nada. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 7.206, dígito 38, de 2014, em que são partes Maria Aparecida Tavares Silva e Brascabos, componentes elétricos e eletrônicos LTDA. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, do processo é oriundo da 15ª Região. Manteve decisão monocrática, por meio da qual o excelentíssimo desembargador relator indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, ação rescisória sem resolução de mérito. A decisão recorrida retrata com bastante clareza a situação. Diz a decisão recorrida. Alega a parte que o laudo não teria alega a parte que o laudo não teria constatado a origem ocupacional da enfermidade acometida à autora, mesmo à vista de diversos fundamentos, afastamentos previdenciários, exames, laudos e relatórios médicos, dando conta de doença advinda do trabalho. Além disso, o expert teria lançado falsa informação no laudo, relativo a um acidente de motocicleta sofrido pela requerente à época da prestação de serviços. Entende que o perito cometeu erro grosseiro, agindo de má-fé, podendo configurar crime de falsa perícia, conforme o artigo 342 do Código Penal. A parte maneja a ação rescisória escudada em prova falsa. Continua a decisão. A hora requerente não indica qualquer vício na formação externa do documento, de modo a caracterizá-lo como forjado, adulterado. Tampouco aponta que seu conteúdo teria sido dolosamente alterado, não correspondendo à realidade, a fim de beneficiar ou prejudicar eventuais interesses.
Com relação à assertiva de que o expert teria lançado falsa informação no laudo relativa a um acidente de motocicleta sofrido pela requerente à época da prestação de serviços, observo que em nenhum momento da reclamação originária a reclamante apresentou tal alegação, nem mesmo nas duas manifestações ao laudo pericial principal e esclarecimentos complementares. Ainda que assim não fosse, essa específica informação contida no corpo do parecer técnico não foi a razão que conduziu o perito a formar sua conclusão no sentido da inexistência de doença ocupacional. Continua mais à frente. Os esclarecimentos complementares prestados pelo perito confirmam a conclusão do laudo pericial, sendo que o auxiliar enumera diversos fatores e constatações médicas que o levaram a entender pela ausência de nexo causal entre o trabalho e a alegada enfermidade, independentemente do fato da reclamante ter ou não sofrido acidente de moto à época do contrato laboral. A decisão rescindenda, bastante resumida e também está transcrita ao exame de Vossas Excelências, afirma que a perícia médica realizada concluiu não ser possível estabelecer diagnóstico de causa orgânica para a limitação funcional alegada pela reclamante, o que afasta a hipótese de doença de caráter ocupacional. Ainda afirma que, inclusive pela espécie do último afastamento pelo INSS, o que houve foi doença comum. O último benefício previdenciário, diz a decisão rescindenda, da espécie 91, foi concedido até 18 de janeiro de 2012. Como a autora foi demitida em 14/2 de 2013, não mais havia estabilidade prevista pelo artigo 118 da Lei 8.213 de 91. A hipótese de caracterização de falsa prova para fins rescindendos, descrita no artigo 485.6 do CPC, exige que a decisão se funde em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou que seja aprovada na própria ação rescisória. A primeira hipótese, a apuração de falsidade em processo criminal, sequer é alegada pelo autor, já a segunda, a apuração de falsidade nos autos da rescisória, não ficou caracterizada conforme salientado na decisão recorrida. Com efeito, depende dos autos que a insurgência do autor está voltada à conclusão do laudo pericial quanto à configuração de doença ocupacional, mas não à falsidade do documento. Não há nos autos nenhum elemento que comprove a existência do alegado vício na prova pericial. A ação rescisória, tenho sempre dito, não se destina à reavaliação da lide submetida ao Poder Judiciário sob a ótica em que originalmente posta, mas à pesquisa dos vícios descritos pelo artigo 485 do CPC, restritivamente estabelecidos como autorizadores do desfazimento da coisa julgada. Por isso, senhor presidente, com todas as vênias, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Doutor Eduardo Henrique, pretende fazer uso da palavra? Excelência, gostaria de fazer uso da palavra. Pois não, pelo tempo regimental. Egrégia subseção, não obstante o entendimento do eminente relator, mas no caso concreto, a autora entende que a sua ação rescisória alcança procedência em face do artigo 485, 6º do CPC, e se aplica à sua parte final, porque a falsidade da prova pericial realizada no processo originário foi provada pela documentação não apenas juntada naquele processo, mas também pela documentação juntada no processo, nos autos da ação rescisória. O perito, naquele caso, entendeu que não havia doença. E os documentos trazidos comprovam que, à época, existem vários laudos assinados por ortopedistas e também pelo fisioterapeuta que acompanha a empregada por longos anos, indicando expressamente a existência de doença e, mais importante, o nexo de causalidade. O laudo pericial, data vênia, incorre sim em falsidade, nos termos do artigo 342 do Código Penal, já que afirma expressamente que não há doença. E não é o caso de não existir doença. A doença existe. O que se poderia falar é que inexiste um nexo de causalidade, e não é o que o laudo pericial alcançou. Isso, por si só, no entendimento da autora, é suficiente para configurar a falsidade da prova pericial, repito, com o confronto com os documentos juntados no presente processo, e, por isso, a adequação aos termos do artigo 485, 6º do CPC. O problema, como disse, e consta da inicial e também do recurso ordinário, é que aquele laudo pericial não observou a prova produzida e diz que não havia doença. E a doença existe. O que se poderia dizer é que não existe um nexo em si, mas que a doença existe, isso está provado, inclusive pelos documentos juntados pelo reclamante, e
também nas impugnações feitas ao laudo pericial na ação primeira que se pretende rescindir no presente momento. Então, por isso, entende a recorrente que a sua ação rescisória alcança procedência por estar atendida a regra do artigo 485-6 do CPC em sua parte final, reconhecendo-se a falsidade daquela prova produzida e, por consequência, julgar procedente o pedido de nulidade da dispensa e também os danos morais requeridos pela autora em face da Brascabos. É o que se espera e requer. Muito obrigado, doutor. Ministro Alberto Bresciani, mantém o voto. Senhor presidente, mantenho o voto e esclareço que a decisão rescindenda se calca também em documentos emitidos pela entidade previdenciária, que qualificam as moléstias ou a moléstia de que padece a trabalhadora, inclusive desclassificando no último período a doença como ocupacional. Por isso, me parece que a insurreição guarda pertinência com a compreensão íntima do perito, não caracterizando, a meu ver, falsidade, na verdade. Por isso eu mantenho a decisão. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos no voto no eminente relator, o ministro Alberto Bresciani. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 474, dígito 27, de 2013, em que são partes Virgílio Silva e outros, e Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, FACHESF. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, a hipótese é bastante conhecida da turma, da subseção, desculpa. Cuida-se de caso de pesquisa com relação ao índice aplicável à correção monetária de complementação de aposentadoria FACHESP. A proposta no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. A matéria já é conhecida da Corte. Posso consignar a presença de Sua Senhoria, doutor Oniel Furtado Gueiros Neto. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 20.842, dígito 14, de 2013, em que são partes Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. e Humberto Antônio Sucella. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, senhor presidente. Trata-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em ação rescisória pelo Egrégio 4º Regional. Aquela corte reconheceu tipificada a hipótese de vício na coisa julgada censurada, atacada na presente ação rescisória, e o fez por considerar que, efetivamente, o acórdão proferido em agravo de petição, que manteve a sentença que declarou extinta a execução, teria violado a coisa julgada, na medida em que não teriam sido calculados e executados os valores relativos às horas extras excedentes da cesta diária, objeto da condenação imposta pela Corte Regional e que remanescia pendente do julgamento de recurso de revista cujo processamento fora denegado e impugnado também por agravo de instrumento da lavra cuja relatoria coube ao eminente ministro Emanuel Pereira. A discussão se coloca, então, sob a perspectiva da violação, inciso 4, do artigo 485 do CPC. E está claramente demonstrado, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, que efetivamente remanesce crédito não executado em favor do exequente autor da presente ação rescisória. Ocorre que a pretensão foi deduzida com a máxima vênia de forma equivocada, porque a parte invoca o inciso 4 do artigo 485 e a orientação jurisprudencial 157 desta Corte apenas reconhece a possibilidade de rescisão de decisões que violam coisas julgadas quando essas decisões são proferidas em relações processuais distintas. Não é a hipótese dos autos. É bem verdade que nós temos orientação jurisprudencial 123, que poderia animar a pretensão rescisória deduzida, mas... Não foi ela. Efetivamente, a parte não manejou a ação rescisória sob o prisma da violação legal que estaria presente pela desconsideração da eficácia da coisa julgada, que está assegurada pelo inciso 36 do artigo 5º da Constituição.
É por isso, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, que eu estou votando no sentido de conhecer do recurso, provê-lo e extinguir o processo sem resolução do mérito em face da impossibilidade jurídica do pedido formulado, como disse, com lastro no inciso 4 do artigo 485 do CPC. Ressalto, viesse a hipótese fundada no inciso 5 do artigo 485, apontada a violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, haveria plena possibilidade de sucesso da pretensão reduzida, porque, como dito, é fato incontroverso que, por equívoco, resultante até da instauração de uma execução provisória da parte incontroversa da condenação imposta na instância ordinária, remanesceu esse crédito que não foi saldado. Lamentando, senhor presidente, a impossibilidade de promover a justiça do caso concreto por esse aspecto de ordem técnica, o meu voto segue no sentido de conhecer e prover e extinguir o processo sem resolução do mérito. Pois não. A doutora Márcia Maria, parece que o voto é favorável à vossa senhoria. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, o voto sendo favorável e não havendo divergência, eu vou aguardar para o uso da palavra. A doutora Priscila. Registro. Bom dia, eu vou apenas requerer a juntada do estabelecimento e registro da presença. Deferida a juntada a doutora Márcia tem procuração nos autos, né? Tem. Então, registra. Procuração pelo Banrisul, excelência. Está consignada a presença da doutora Márcia Maria Guimarães de Souza e deferida a juntada de subestabelecimento da doutora Priscila Costa de Castro, cuja presença é registrada neste momento. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 28.600, dígito 45 de 2012, em que são partes Caixa Econômica Federal e Leonardo Afonso Franco de Freitas. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, trata-se de ação rescisória ajuizada pela Caixa Econômica Federal, julgada em primeiro grau, apesar de admitida improcedente, recurso ordinário da Caixa Econômica, mas eu estou suscitando a questão relativa à correção do valor do depósito e, por isso, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, porque não houve a correção. O valor foi calculado de forma objetiva. Daí porque eu proponho a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do 267. O voto parece ser favorável ao constituinte, o doutor Osival? Não. Ele é desfavorável, mas diante do óbice processual, eu peço apenas a juntada de procuração e registro da presença. Muito obrigado. Registrada a presença do doutor Osival Dantas Barreto, indago dos colegas se há algum destaque no voto de sua excelência ministro Vieira de Melo Filho. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do ilustre relator. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, processo IRO 474, dígito 90 de 2014, em que são partes Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, FACHESF, e espólio de Severino Matias de Souza Filho e outros. Com a palavra, sua excelência, sua eminente ministra Maria Helena Malman. Senhor presidente, senhores ministros, o julgamento é do agravo de instrumento. Então, a agravo de instrumento, recurso ordinário em ação rescisória, interposta contra acórdão regional, cabimento. Recurso ordinário foi interposto em face da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TRT da 6ª Região, que não conheceu do agravo regimental em face de sua intempestividade. Logo, ante os termos do inciso 2 do artigo 895 da CLT, reforma-se a decisão que reputou incabível a medida, agravo de instrumento que dou provimento. E prossegue no... Depois prosseguirá na próxima sessão ou já nessa sessão aqui? Pois não. Então, provido o agravo de instrumento da agravante e será julgado oportunamente. Posso constar a presença de sua excelência, doutor Otoniel? Obrigado. Por favor. Porque certamente registrada a presença do doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto. Indago se há algum destaque no voto de sua excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade no termo do voto da eminente relatora. Presidente, pediu destaque do processo 15 da pauta. Banco Rodobens, o embargo de declaração. Eu não sei se devo aguardar o julgamento por se tratar de embargos.
Mas eu pedi preferência no início da sessão, se for possível. Presidente, eu acho que é da minha pauta. É de quem? Por que ela não pegou? Preferência. Pois não. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo é DRO 1.1780, dígito 25 de 2013, em que são partes João Ailton José Pina e Banco Rodobens S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Pois não. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, a hipótese é aquela em que, via mandado de segurança, se questiona o indeferimento de antecipação de tutela. E, na hipótese, a decisão proferida pela subseção se calca na mesma compreensão da súmula 414. Tive cuidado na redação do acordo de dizer que não aplicava a súmula 414, mas a mesma compreensão da súmula 414, porque a superveniência de sentença afastava pelo menos o limite temporal para essa pesquisa de plausibilidade, etc. Por isso, eu rejeito os embargos de declaração nos termos propostos a Vossas Excelências. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, pela rejeição dos embargos de declaração. Agora sim, não havendo mais processo e condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença dos colegas, de Sua Excelência, doutor André Luiz Spies, dos senhores servidores, e declaro encerrada a sessão.